Então, boa tarde a todos e todas. Eu já fiz uma chamada no nosso grupo do Zap, que a aula hoje é sobre o conceito de número. Praticamente, o material foi dado pela professora Valéria, Valéria Gonçalves, ela não pôde estar aqui hoje. Um terço da aula é a aula do semestre do ano passado, então a gente enriqueceu com vídeo, com o artigo do professor Lorenzato, e a gente vai começar com ele, tá? Vou tirar aqui minha imagem para melhorar a conexão aqui em casa. Vocês podem interromper e fazer perguntas, tá? Então, como um terço da aula vai ser sobre um artigo do Sérgio Lorenzato, para quem não conhece ele, tá? Ele é cofundador do programa de pós-graduação, mestrado e doutorado em Educação Matemática da FE, Faculdade de Educação, Unicamp, fundador do Laboratório de Ensino da Matemática. A formação dele é licenciado em Matemática em 65 pela Unesp de São Claro, é mestre em Educação pela Universidade de Brasília em 68, doutor em Educação pela Unicamp em 76 e tem pós-doutorado em Didática da Matemática pela Universidade Laval, no Canadá, em 1988. Ele é muito ligado aos professores da escola básica. A gente vai ver que ele tem uma preocupação muito grande com letramento e matemática, daquelas criancinhas que estão iniciando a escolaridade, né? Que a preocupação dele é geralmente com aquelas crianças que não passaram pela educação infantil. Aqui fala um pouco, antes da gente começar a ver o vídeo dele, fala um pouco da linha de pesquisa dele, que é o processo de formação inicial e continuada de professores de matemática, e esse curso tem a ver com formação continuada, também linha de pesquisa educação infantil e percepção matemática. Vocês me desculpem a letrinha, mas eu estou aproveitando para ler. E é para condensar as informações. Esses slides estarão lá na nossa plataforma do Google Sala de Aula. Ele tem importantes publicações, então quem tiver oportunidade de ler os livros dele, os artigos, é muito bom, só vai enriquecer. Então, vamos começar com o primeiro vídeo, que ele vai falar dessa preocupação com as crianças de 6 anos. Vamos falar sobre ensino da matemática, preferência e educação matemática. Justamente por isso, devemos começar a falar sobre educação. Educação brasileira vive sempre no emaranhado todo dito pelo paradoxo educacional terrível, que é o seguinte: todas as pessoas, quando consultadas, dizem que educação é muito importante para a formação do cidadão brasileiro. No entanto, ela não é valorizada nem pelas autoridades, nem pela própria área educacional. Além disso, a educação sofre por muitas crendices que a perturbam. Por exemplo, se referindo mais à matemática. A matemática é uma área muito difícil. Ela é para poucas pessoas, só para os alunos inteligentes. Isto é uma falsa crença. Outro exemplo, crianças de 6 anos, agora no primeiro ano do ensino fundamental, devem estudar o mesmo conteúdo, os mesmos assuntos que eram estudados quando tinham 7. Eu tive que interromper porque entrou uma pessoa aqui. Aí, agora eu vi que quando eu interrompo, o vídeo interrompe. Tá? Vamos falar sobre ensino da matemática. Preferência e educação é muito importante para a formação do cidadão brasileiro. No entanto, ela não é valorizada nem pelas autoridades, nem pela própria área educacional. Além disso, a educação sofre por
muitas crendices que a perturbam. Por exemplo, se referindo mais à matemática. Matemática é uma área muito difícil. Ela é para poucas pessoas, só para os alunos inteligentes. Isto é uma falsa crença. Outro exemplo, crianças de 6 anos, agora no primeiro ano do ensino fundamental, devem estudar o mesmo conteúdo, os mesmos assuntos que eram estudados quando tinham 7 anos no ensino fundamental de 8 anos de duração. Especificamente, agora falando sobre a educação infantil. Crianças de 4 a 6 anos de idade. Muita gente pensa que essa fase é fase apenas de brincadeira. Não, a educação infantil é muito mais do que isso. Outros pensam que a escola, para crianças dessa idade, é um mero depósito de crianças para que os pais possam sair de casa e trabalhar. Com relação ao corpo docente, muita gente acredita que, para cuidar dessas crianças dessa idade nas escolas, podem ser quaisquer alunos, mesmo não tendo informação pedagógica. Outra crendice deveria, sim, ter formação específica para cuidar de seres humanos com tenra idade como essa. Bem, resumindo tudo, a educação infantil é uma etapa muito importante da vida das crianças. Por quê? Porque aí se dá uma formação básica, intelectual, afetiva e social. Quero agora manifestar minha opinião a respeito do ensino da matemática para crianças de 6 anos de idade, portanto, primeiro ano do ensino fundamental. As crianças, ao ingressarem no ensino fundamental, elas mostram que já conhecem nomes e símbolos dos números ou numerais. E daí, muita gente imagina que é possível começar o ensino de matemática para elas através da contagem. Por quê? Porque elas são capazes de repetir uma sucessão de nomes. Por exemplo, 5, 2, 9, 4, 7, 8. Ou então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De qualquer maneira, não se deve ter certeza de que elas estão entendendo o que estão dizendo. Contar é muito mais do que simplesmente uma sequência de nomes, ou reconhecer uma sequência de símbolos. Mas, afinal, o que é preciso para saber contar com significado? Sim. Em outras palavras, o que é que deve ser trabalhado com as crianças antes da matemática? Antes da matemática. Isto é, será que existem pré-requisitos para que as crianças comecem a estudar sobre o ensino da matemática? Sim, a minha resposta é clara. Elas devem vivenciar uma série de situações básicas, fundamentais para a aprendizagem matemática. São 6 processos mentais básicos, fundamentais, para que a criança entenda o que queremos ensinar de matemática a eles. Eles se chamam correspondência, primeiro deles. O segundo, comparação. O terceiro, classificação. O quarto, ordenação. O quinto, inclusão. E o sexto, conservação. Mas o que será que significa cada um deles? Bem, a gente ele vai explicar cada um desses processos mentais, mas antes a gente ainda vai falar um pouquinho, tá? Em outros vídeos, esse vídeo está no blog dele, Carriola de Arquimedes. Né? Veremos nos próximos vídeos.
permitir aqui mais uma pessoa. O que acontece se eu permitir? Nunca tinha acontecido isso, porque geralmente eu não coloco um vídeo, né? Parece que o vídeo volta para o início. Bem, como a criança constrói a ideia de número? Porque o nosso tema hoje é o conceito de número, né? Então, a criança, ao ingressar na escola, já vem com alguma vivência com o número. Isso ele também fala e vai falar mais adiante, em relação ao artigo, que eu coloquei várias partes do artigo, essa 1/3 da nossa aula de hoje é sobre o artigo dele, que ele vivencia esse artigo também nesses vídeos do blog dele. Porém, para a construção do conceito, é fundamental que a criança se aproprie dos conceitos que antecedem a escrita do número propriamente dita. Então, quer dizer, você tem que criar um ambiente propício para a criança, para depois ela conseguir ter esse conceito conseguir aprender esse conceito de número. Daí a necessidade da construção de conceitos que são os processos mentais: classificação, seriação, inclusão, conservação e outros que ele já falou, né? E para que isso? O objetivo é ajudar nossos alunos a perceberem, né? Esse desafio é diferente de ensinar um sistema de numeração específico, como a gente viu, vocês viram na aula de história do número, ou de tornar os estudantes hábeis nos cálculos. É um processo cognitivo, né? Não é simplesmente aprender a fazer conta, não é simplesmente decorar. E destacamos também que dominar o conceito de número vai além da habilidade de contar, isso é claro, a gente vai ver mais no final também da aula. Assim, é possível que uma criança com 5 ou 6 anos saiba contar, ainda que ela não domine o conceito de número. Então, a preocupação é que ela entenda o conceito. Então o que fala esse artigo que a gente se baseou, um texto da nossa apresentação? Então, esse artigo, o título dele já é uma pergunta. Com vistas à aprendizagem da matemática, o que deve ser ensinado às crianças no primeiro dos 9 anos? Quer dizer, é o primeiro contato, a gente está falando do ensino fundamental, os 9 anos do ensino fundamental. É o primeiro contato da criança com matemática. Na verdade, ela já tem um contato com a matemática, né? Aí, alguns dizem, nós temos que ensinar contagem, números. Outros dizem, não, a gente vai fazer o que já se fazia na educação infantil. Aí, uma parte dos professores tem dúvida. Tudo isso é o artigo do professor Sérgio Lorenzato, né? Então, o que ele diz mais adiante? Podemos encontrar crianças de 6 anos no primeiro ano do ensino fundamental que não passou pelo ensino infantil, tem que levar em consideração isso, né? E mesmo a criança de 7 anos, ela pode ter dificuldade na aprendizagem da matemática do primeiro ano. Também tem que se considerar isso. Então, o professor Sérgio Lorenzato disse que tem que ter uma visão da criança. O que ele afirma mais adiante? Que existe um efeito dominó. O que ele chamou de efeito dominó nesse artigo? Ele diz que o professor do segundo ano do ensino fundamental diz que não consegue ensinar a criança a matéria do segundo ano porque o do primeiro ano não fez o seu trabalho, né? Aí vem o outro professor do terceiro ano do ensino fundamental, diz que não consegue ensinar a matéria do terceiro ano do ensino fundamental porque o professor do segundo ano, isso aí a gente vê, inclusive, na faculdade. É uma das coisas que me fez chegar até os anos iniciais, que eu não tive essa formação na faculdade, né? Nos anos iniciais, porque eu fui procurar, depois a Bárbara pode falar seu depoimento, as outras professoras que estiverem aqui, eu fui procurar por que o aluno chegava lá na faculdade e não conseguia saber matéria do segundo segmento do ensino fundamental, matéria do ensino médio. Eu fui descendo, até que eu cheguei lá no básico do básico. É claro que também a minha preocupação era entender mais esse processo de aprendizagem. Para quê? Porque eu me deparava com alunos do final do ensino fundamental,
ou alunos do ensino médio que não sabiam somar, multiplicar, dividir. Eles tinham um problema de conceito, né? E não adiantava fazer eles decorarem, né, o algoritmo da divisão, da multiplicação, etc. Bem, então, seguindo, né, o que mais o professor nos diz? Para que o professor Lorenzato, para que o professor tenha sucesso na organização de situações que propiciem a exploração matemática pelas crianças, é também fundamental que ele conheça os 7 processos mentais básicos para a aprendizagem da matemática. Aí vocês vão lembrar do vídeo, quem estava aqui no início, o vídeo ele fala de 6. Na verdade, no artigo ele fala de 7, porque ele desmembra 1 e 2, tá? Então, para o vídeo são 6, a gente vai ver isso exatamente, e para o artigo são 7, simplesmente porque ele desmembrou 1 e 2. Aqui vem um texto muito bom, um pouco fora longo, né? Que essa dificuldade da compreensão, né, do conceito de número é porque o número ele tem distintas funções. Ele diz qual o trabalho que o professor vai ter, quais são as diversas funções que apresentam o número no dia a dia, qual o verdadeiro significado do zero, qual a diferença entre a simplicidade da contagem oral e as armadilhas da contagem escrita. Ele vai enunciando tudo que ele pôde vivenciar, né? E aí ele disse, então, essa dificuldade toda, como é que nós podemos fazer logo no primeiro ano, para a criancinha de 6 anos, de tal maneira que ela possa, ele até fala num artigo, em uma aprendizagem significativa, né? Então, ele diz, ele já começa do pressuposto de que não adianta só querer saber, né, pensar no que a criança deve saber antes do estudo da matemática propriamente dita. Não. A gente tem que pensar também o que a criança pode aprender. Isso lembra muito Piaget, né? O que a criança, naqueles 6 anos, pode aprender? Nos 6 anos que ela está vivenciando, né? Então, ele diz que você tem que partir do conhecimento prévio da criança. Então, no dia a dia, ela já adquiriu algum conhecimento sobre formas, grandeza, quantidades, etc. Ele vivencia. E muito mais agora, no século XXI, que a criança tem contato com o celular, com a internet, né? Então, ele prossegue dizendo que é natural começar o ensino com vistas à futura matemática, aproveitando os conhecimentos e as habilidades já adquiridos. Isso aí, ele fala que é natural porque é assim a aprendizagem. Você não salta, impossível. Você está fazendo, sei lá, o 4º ano do ensino fundamental e você salta para o 3º ano do ensino médio, né? Existe até a questão a gente vê isso muito em história da matemática, até a humanidade, ela não saltou. De repente, eles identificaram os números e eles foram para o cálculo diferencial. Não, né? Aliás, demorou toda a Idade Média para solidificar, é uma maneira de falar, né? Os conceitos que eles precisariam, o desenvolvimento que eles deveriam ter para conseguir chegar no cálculo diferencial integral. Então, quando a gente vê isso, se a humanidade precisou disso, nós somos a humanidade, né? Bem, de qualquer maneira, você vai aproveitar o conhecimento anterior, porque é assim o conhecimento. Então, se você tem uma lacuna, você tem que preencher aquela lacuna para conseguir prosseguir. Se você não conseguiu prosseguir, se você não conseguiu preencher aquela lacuna, de alguma forma, houve um problema aí, né? Aí são as questões de ensino-aprendizagem, a relação com o professor, a forma como foi ensinado. Isso aí tem muitas questões. A gente vira e mexe, a gente volta para esse tema, né? Bem, então, andando mais um pouco no artigo dele, né? Então, ele disse que o desenvolvimento do senso matemático das crianças, ele divide em 3 campos. Ele teria que ter um sentido. Alguém quer fazer uma pergunta? Um sentido é um campo espacial, um campo numérico e um campo das medidas. Não já pode. Mas, se você quiser, eu posso falar um pouquinho sobre o que você começou a falar na questão de chegar ao ensino médio, a graduação com essa defasagem de aprendizagem. Pois não, Bárbara. O que acontece? Falo baseado na experiência quanto docente, né? Quando o ensino, quando as crianças não conseguem adquirir as competências e habilidades necessárias, né?
para passar para o outro nível. Então, por exemplo, muitas crianças estão sendo aprovadas sem ter o conhecimento, o pleno conhecimento, por diferentes motivos. E isso acaba fazendo com que essa criança entra na fase da adolescência, né, do ensino fundamental 2, entra na fase do ensino médio, e aí não fica uma lacuna de como esses alunos são aprovados e chegam na graduação com as consequências dessas falhas que vieram lá do ensino fundamental 1. Entendeu? O que ocorre é, claro que cada caso é um caso, mas quando a escola, quando o profissional consegue identificar a dificuldade de aprendizagem, aquela lacuna que ficou de conhecimento, e resolve essa questão, ele consegue seguir mostrando o que verdadeiramente aprendeu. Agora, com essa aprovação, aí vai do sistema, não sei como funciona, faz com que os alunos cheguem não só referente à matemática, como outras disciplinas, com uma lacuna de conhecimento. Então, o que é que acontece? A adição, às vezes, o problema é simples, e eles não conseguem entender o que está sendo pedido, né? Isso foi o que eu percebi, tanto em sala de aula, quanto no consultório. Os adolescentes e as crianças chegam sem saber realizar as habilidades simples, né? Adição, subtração, simples, com reserva. E quando você começa a investigar, muitos verdadeiramente não aprenderam. Há casos e casos, mas a maioria que não houve esse aprendizado corretamente. E assim, quando a questão é com um aluno, 2 alunos, ok. Mas se você parar e refletir, essa questão está espalhada em vários espaços, independente do bairro, né? Então, é importante o profissional refletir de que forma está sendo passado esse conhecimento para o aluno. E se esse aluno está entendendo a informação. Eu não sei se isso ocorre nos outros espaços, mas tem crianças que saem da alfabetização, vão para o 5º ano e não são alfabetizadas, né? E na parte dos problemas, frações, não conseguem fazer. Não conseguem fazer. Isso aqui é muito difícil. Mas quando você investiga, você entende que ficou a lacuna. E aquele conhecimento prévio não houve. Tá? Eu não sei se era isso que você queria ouvir, Jeane, mas é o que acontece tanto nas crianças que são atendidas no projeto social, quanto no consultório. Quando eles começam a fazer o reforço escolar, a Marli quer falar, com uma intervenção focada naquela dificuldade de aprendizagem, os resultados começam a vir e eles começam a ter prazer em assistir à sala de aula, a aula. Por que eles têm prazer em estar na sala de aula? Porque eles estão começando a aprender e a entender o que o professor está falando. Então, assim, há casos e casos. A criança que tem uma questão mais aprofundada, que precisa ser investigada, né? E há outras crianças que realmente não aprenderam. O conceito não foi passado corretamente, tá? A Marli quer falar. Oi, Marli. Seja bem-vinda. Pode falar. Obrigada, Bárbara, pelo seu depoimento. Oi. Olha, eu só queria dizer que não só as crianças, mas eu me identifiquei com o que a Bárbara acabou de dizer 100%. Eu estou fazendo o cálculo pela 4ª vez, justamente porque faltou no ensino médio, porque eu fiz normal, então eu não tive a matemática necessária. Todos aqueles conhecimentos, todo o conhecimento de funções, todo o conteúdo que eu
preciso para ter um bom cálculo 1. Eu não tive, e eu fui aprendendo gradativamente com as reprovações, com o pré-vestibular que eu fiz para entrar, e isso, tudo que você falou é exatamente, eu estou tendo muito mais prazer agora que estou entendendo, porque já aprendi, já consegui preencher essas lacunas, e assim, você falando, Bárbara, foi perfeito, por isso que eu quis falar. Ai, que bom. Não é. Oi, Adriana quer falar. Tá, Pode falar. Adriana, só um momentinho. Eu não só ia falar uma observação. Essa aula de hoje me lembrou um pouco de cálculo. Mais adiante eu explico por quê. Sim. Pois é, Marli, é importante termos, né? Esse espaço é maravilhoso, porque ao mesmo tempo que estamos aqui levando informações a vocês, para vocês refletirem, estamos refletindo juntos, aprendendo juntos também. É importante reavaliar essa forma. Será que eu estou ensinando da forma que o meu aluno está entendendo? E fora isso, tem as questões curriculares. Eu também fiz magistério, né? Eu também fiz normal. E realmente fica uma lacuna quando você vai fazer por exemplo, você foi fazer matemática, né? Fica essa lacuna porque nós não tivemos um conhecimento, um ensino aprofundado. Então, várias questões precisam ser refletidas. A questão curricular é uma delas, e a forma como você é passado esse conteúdo, tá? Que bom, Marli, que você se identificou com as palavras, né? Quem gostaria de falar agora, Adriana? Adriana. Obrigada pelo seu depoimento, Marli. Boa tarde, gente. Talvez a voz esteja meio rouca, ruinzinha, porque eu estou de máscara, que eu estou no trabalho. Tá ótima. O que acontece? Eu, enquanto educação, eu sou aluna, sou professora, sou auxiliar, sou mãe, então eu vivo todas as facetas. E tudo que vocês já falaram é uma verdade. Eu, nesse momento, estou num projeto da prefeitura trabalhando com os alunos inclusivos. E é muito estranho, muito estranho. Eles são postos dentro de uma sala e nada acontece para eles. E isso não só para eles, é para os restantes também, os que são ditos normais. Eu estou numa turma de 3º ano. A professora é nova, ela entrou agora nesse concurso, esse último, e entrou este ano. Ela passa conceitos errados da matemática. E eu fico ali, como eu estou para auxiliar a menina que é com síndrome de Down, eu não posso interferir e falar para ela, tá correto, tá errado, não é assim. Eu fico quieta, mas começa aí. O aluno do 3º ano, eles têm 8, 9 anos, eles começam a aprender tudo de uma forma incorreta. E, assim, a minha irmã faz pedagogia. Então, ela tem uma parte que os professores ensinam como passar a matemática. E ela me dá os trabalhos para eu ajudá-la. É tão assim, tem vários sentidos numa única pergunta, não fecha o conhecimento. A resposta não é sim ou não e o porquê. Ficam várias coisas, você pensa em vários... Eu falo assim, gente, como é que pode? Porque eu perguntei a ela, Bianca, quem te ensina, quem te dá essa aula sobre matemática, a didática da matemática para as crianças, não é uma professora formada em matemática. Então, para mim, até me desculpe, mas tudo começa aí, a quem ensina a gente. Que eu também estou fazendo matemática. Eu fiz na FFP, não consegui me formar. Conheço até 2 professoras que estão aqui no projeto, já estudei com elas. E agora estou na UERJ Maracanã. Então, assim, eu vejo que também parte de quem ensina a gente, tanto criança quanto adulto. É muito desestimulador. Para mim, enquanto adulto, que dirá uma criança. A menina da educação inclusiva fica meio que jogada. É estranho. Isso aí, Adriana, vai ter que ter uma mudança, né? Vai ter que ter uma mudança. Mas quem é que vai fazer a mudança? É vocês.
É vocês que vão estar em sala de aula, é a Bárbara, que no trabalho dela, né? Várias professoras aqui que coordenam, elas já estão mais próximas da aposentadoria do que no trabalho do dia a dia. Então, é vocês que estão fazendo esse curso, é vocês que estão procurando conhecer novas metodologias, né? Eu acho que tem mais alguém que quer falar. Agora, a gente já discutiu muito esses problemas ano passado, porque tinha a presença da professora do CapUERJ, que esse ano ela está com muitos compromissos, a professora Valéria de Oliveira, e ela entende bem da questão dos alunos com deficiência e qual as leis e o que tem sido feito. Agora, essa outra questão mais complicada, até complicada de dizer aqui, né, que a gente está gravando e vai para o YouTube, é a questão da pedagogia. Tem professoras formadas em matemática trabalhando na pedagogia da UERJ, mas também aquela professora pedagoga, qual a formação que ela pôde ter? Qual a relação dela com a matemática? Que eu conheci professoras formadas em pedagogia que elas não gostavam de matemática. Eu não me dei conta, não achava que, sei lá, nunca me preocupei com isso. Então, essa questão da pedagogia, eu espero, né, que as coisas estejam se mudando, e esse projeto ele é focado também na pedagogia, quer dizer, não é praticamente para alunos da licenciatura em matemática, ele tem um enfoque para, junto da pedagogia, trazer os pedagogos para os congressos de matemática, trazer os pedagogos para a discussão do ensino de matemática. O professor Lorenzato, ele trabalha com professores pedagogos, né? Bem, quem gostaria de falar mais para eu prosseguir nos slides? Não, eu só quero falar rapidamente, serei breve mesmo, falar com a Adriana sobre isso, né? Sobre a fala dela, com relação às crianças incluídas. Serei breve, tá, Giane? Essa questão com as crianças incluídas, a falha começa, Adriana, quando colocam o estagiário de pedagogia para lecionar, fazendo um papel que deveria ser de um especialista, tá? Aí é uma questão do sistema. Essa abordagem da Giane, né, do curso, de fazer com que entre a área pedagógica associada à disciplina especificamente matemática, ela é muito importante justamente por isso. Vocês que estão aqui sairão, não, na verdade, não precisa nem finalizar o curso neste momento. A cada discussão é a forma de levar para vocês essa reflexão. A partir do momento que você tem esse entendimento e esse questionamento, na sua prática, você será uma multiplicadora. Entendeu? Agora, a questão da inclusão, ela é bem mais complexa. Envolvem leis que não são cumpridas, envolvem outras questões. O fato da pessoa, tanto com deficiência, dos alunos, tanto com deficiência, quanto os sem deficiência, serem tratados dessa forma, mostra a fragilidade, vamos falar assim, usar um termo assim, né, mais fofo, da educação, do sistema. Mas a partir do momento que estamos aqui, em pleno sábado, estudando, buscando, trocando, isso significa que não interessa se será 1%, mas esse 1% fará diferença na vida das crianças que vocês atendem, no conhecimento de vocês, nos adultos, nos adolescentes, porque o seu olhar é um olhar novo, é um olhar diferente, tá? E eu acredito que, aos pouquinhos, cada um fazendo a sua parte, teremos um outro momento educacional. Acredito e espero, eu sou da positividade, gente, tá? Mas, infelizmente, é isso. Os incluídos, muitas vezes, não têm profissionais preparados. O CapUERJ faz um trabalho muito interessante. A professora Valéria é a coordenadora do setor, e lá tem um diferencial que o profissional, ela costuma colocar, ela não, né, a equipe, realiza assim. Geralmente, os mediadores são os profissionais formados naquela disciplina.
Isso é um diferencial, que é o ideal, mas que não acontece em outros espaços. Justamente por isso. Porque, às vezes, pegam um profissional que não tem aquela formação para realizar, né? Pegam de geografia para dar aula de matemática. Pegam, sabe? E aí tem essas falhas. Agora, no ensino fundamental, nessa base, né? Até o 5º ano, os professores formados em pedagogia, por uma questão de responsabilidade quanto docente, ele precisa entender de uma forma clara de cada disciplina que compõe a formação dele. Então, ele precisa, sim, entender de matemática para que ele possa ensinar de uma forma que os alunos possam entender, tá? E aí vem a busca. Vocês estão aqui para isso. Disse que queria falar pouco, falei muito, Jeane. Desculpa. Oi, Bárbara, a gente pode fazer um debate sobre a questão do ensino para deficiência, né, que não é o tema, para o final, quando a gente falar dos processos mentais básicos, fechando as atividades, a gente, se nossos cursistas ficarem interessados, a gente pode fazer um mini debate, né? Então, vou prosseguir aqui, só mais um pouquinho sobre esse slide, é que só para relembrar que esse nosso curso de extensão, ele, na verdade, versa sobre os números, né? Então, por isso que eu coloquei em negrito, porque ele fala do desenvolvimento do senso matemático das crianças, ela tem que vir em 3 campos que parecem não interligados, né? 3 campos aparentemente independentes, o espacial, o numérico e o das medidas, e que o nosso curso aqui, que é restrito, ele versa sobre o numérico, aproveitando ali o verbo. O numérico versa sobre o mundo das quantidades, da contagem das representações destas e apoiará o estudo da aritmética. Ele está lembrando que esse primeiro contato com as crianças, digamos, de 6 anos, que até podem não ter passado pelo ensino infantil, que vai ser obrigatório, mas ainda só está na lei, né? Não sei até que ponto. Eu sei que tem um problema dos colégios, né? Tem que ter colégio público, né? Para a lei vigorar em prática. Bem, ele diz o seguinte, que é nesse desenvolvimento do senso matemático que depois se poderá falar na matemática em si, propriamente. Então, seguindo, no artigo ele fala dos 7 processos mentais básicos, e naquele vídeo ele fala de 6, simplesmente porque ele juntou sequenciação e seriação. Então, já ouvimos ele falar sobre isso. Agora, vamos voltar ao vídeo para ele definir o que seria esse processo correspondência. É bom que até o final, para quem não conhece esses processos mentais, seria bom até o final a gente tenha a definição na cabeça. Por quê? Porque vão vir as atividades que vai fazer referência aos vários processos que estarão inseridos em cada atividade. Então, o processo da correspondência, que é a continuação, esse blog do professor Lorenzato na carriola de Arquimedes, e seria o vídeo 2, após aquele inicial que eu coloquei no início da nossa aula também. Olá, eu sou o professor Sérgio Lorenzato. Hoje, nós vamos falar sobre o primeiro processo mental básico, que é o de correspondência. Correspondência é um processo mental pelo qual estabelecemos uma relação 1 a 1. Exemplo: a cada pires, uma xícara. A cada pessoa, um prato. A cada criança, um lápis. E por que não? A cada quantidade, um número. Agora vamos ver outros exemplos com a professora Adriana. Agora vou mostrar a vocês um bom exemplo de correspondência 1 a 1. Para cada garrafa, uma tampinha, assim como para cada tampinha, uma garrafa. Um outro exemplo de correspondência 1 a 1 é o ato de ligar uma figura à outra. A cada pé, um calçado.
a cada calçado um pé. Deixaremos esses exemplos no blog, caso queira baixar. Devemos fazer algumas observações. Primeiro, muito importante, é de que a correspondência é um processo extremamente necessário. É um requisito mesmo para que a criança possa construir o conceito de número. Ela é necessária, mas ela não é suficiente. Você se lembra nessa atividade de tantas garrafas, um a um, que nós temos um conjunto de garrafas, um conjunto de tampas. A criança pode, sim, ser capaz de fazer correspondência entre as tampas e as garrafas, sem perceber que o número de garrafas é igual ao número de tampas. Uma outra observação a respeito de correspondência é que quem conta sempre faz uma correspondência do tipo 1 a 1. Corresponde uma quantidade a um número, seja oralmente, respeito ao nome, seja por escrito. E tem um símbolo. Até o próximo vídeo. Olá. Eu sou Não estou conseguindo professor sair. Sérgio. Deixa eu ver aqui se eu consigo sair. Pronto. O que me chamou a atenção nesse vídeo é que a criança tendo esse conceito de correspondência, quando chega lá no ensino médio, vai ficar bem natural o conceito de função unívoca, injetiva, o conceito de função bionívoca, objetiva, quer dizer, ele vem lá, então aquela dificuldade do conceito de função, é claro que ele está usando para enumerar quantidades, né? E mais adiante também, quer dizer, para a criança não vai entender de função no primeiro ano, nem no segundo, mas quando chegar lá na faculdade, ou quando chegar no ensino médio mesmo, ou até no final do ensino fundamental, ela vai ver esse conceito de função. E ela vai ver também, dependendo, né, mais adiante, o conceito de cardinalidade de conjunto infinito, que é uma maneira também de enumerar, e vai depender de uma correspondência 1 a 1. O outro processo mental é a comparação. Vamos ver o seguinte vídeo do blog na carriola, de Arquimedes. O processo que vamos estudar hoje se chama comparação. O processo mental pelo qual nós conseguimos estabelecer, descobrir, verificar, constatar diferenças e semelhanças entre objetos, pessoas, animais. Elas podem ser feitas através de tamanho, quantidade, cor, forma. E, por exemplo, quando eu digo o triângulo tem 3 lados e o quadrado tem 4, porque já percebi as diferenças. Ou então, eu sou mais alto que você, já fiz a comparação de tamanhos. Isso assim, é assim, e bem simples. Comparação. Estabelece semelhanças e diferenças. Agora veremos a professora Adriana apresentando alguns exemplos de comparação. Vamos observar essas duas garrafas. O que elas têm de semelhante? O que elas têm de diferente? A semelhança entre elas é a forma. A diferença entre elas é a cor. Este é um exemplo de comparação. Observe essas 3 embalagens. Elas têm formas iguais ou diferentes? Elas têm formas diferentes e concluímos isso porque realizamos uma comparação. Agora, vamos comparar a quantidade de peças. Onde tem mais, onde tem menos. Repare nesses 2 cordões. Você vê semelhanças? Você vê diferenças? Quais são elas? As cores são iguais. O material é o mesmo. Mas e os tamanhos? Vamos compará-los? Temos um mais curto e um mais comprido. Vamos ver alguns exemplos
sobre o processo de comparação dados pela professora Adriana. Mas ainda convém fazer algumas observações. Por exemplo, com crianças de 4, 6 anos de idade, é bom que se ofereça a elas oportunidade de fazer comparação com apenas 2 objetos. E os 2 objetos devem ser da mesma espécie. Isso vai facilitar a elas. Uma outra observação importante é que nós não devemos dispensar a oportunidade de trabalhar com 3 objetos. Por quê? Porque é da comparação entre 3 é que pode surgir percepção da propriedade transitiva. Por exemplo, quando se apresenta a elas esses 3 cubos, onde esse primeiro ela percebe claramente que é maior que o segundo, e esse segundo maior que o terceiro. Então, o primeiro é, consequentemente, maior que o terceiro. O processo de comparação será básico para que as crianças compreendam os outros processos que virão em seguida, que são eles: classificação, coordenação, inclusão e conservação. Até o próximo vídeo. O processo. Então, aqui é a comparação, é a definição do processo mental de comparação, tá? Ele já explicou muito bem no vídeo. E agora vamos para o seguinte, que é o de classificação. Você está na carriola de Arquimedes. Eu sou o professor Sérgio Lorenzato e hoje nós vamos estudar mais um processo mental, que é o processo de classificação. Classificação é um processo mental pelo qual nós podemos separar ou agrupar coisas, objetos, pessoas, segundo as características desses objetos, que são semelhantes ou são diferentes. Vejamos alguns exemplos que ilustram o processo de classificação. Você, aluno de uma escola, quando entra na escola, sabe que tem que ir para a sua turma. Por quê? Porque os alunos estão classificados conforme o ano escolar que estão matriculados. Quando você entra num supermercado, num mercado, numa feira, a mesma coisa. As mercadorias estão separadas, agrupadas, em função das suas semelhanças. Carnes estão num canto, latarias no outro canto, e assim por diante. Quando eu digo que o número 8 é par e o 9 é ímpar, porque eu já fiz uma comparação e uma classificação. Note que você não é capaz de fazer classificação sem ter feito antes comparação. São os processos mentais. Então, eu estou curioso pelo seguinte: você juntou isso tudo e nós estamos estudando classificação. Ele te pergunta, com que intenção você ligou, fez alguma conexão entre isto e o processo de classificação? Você já usou isso com seus alunos. O que é que você faz lá na sala de aula com as crianças, com esse material que está aqui em cima? Então, eu acho interessante dar as tampinhas para as crianças, com várias cores, todas do mesmo tamanho, nesse caso com apenas uma diferença, para que eles façam uma separação. Então, eu peço para eles, sem falar qual é o critério, que eles separem as tampinhas. Provavelmente eles vão separar pela cor. Aí, uma propriedade, e elas têm por grupo. Então, e após a separação, é interessante perguntar para eles qual o critério que eles utilizaram. e nesse caso aqui, tem alguma outra maneira de... Porque as crianças são terríveis, né? Elas descobrem maneiras novas que nos surpreendem. Então, todas as tampinhas são de garrafa PET, são iguais, né? Mas elas têm apenas uma diferença, que é a cor. Eu imagino que, se
nós conseguimos, então, um material didático que tenha duas diferentes variáveis, por exemplo, cor e tamanho. Vai agravar um pouquinho mais para elas, vai ficar um pouquinho mais difícil. Isso. E com 3, Mais ainda. nós adultos, seríamos capazes de fazer com quantas variáveis? A vida nos cobra muitas variáveis. Olha, gostei. E você deve ter algum outro material já com duas variáveis, por exemplo, cor e forma, ou então cor e tamanho, ou cor, forma, tamanho. Tem? Tem. Então, professor, esse é um outro material que eu acho interessante para a gente utilizar para falar de classificação. Por quê? Aqui a gente tem essas 3 peças, dá para perceber que elas têm uma espessura, são feitas de outro material. Eu tenho essas outras peças que são de plástico, pequenas, mas esse destaque a gente não dá para as crianças. Então, pede inicialmente para que eles separem da maneira que eles quiserem. Então, uma maneira, por exemplo, que eles podem separar é pela cor. Por exemplo, professor, com esse material, nós temos 2 tipos de espessura, nós temos 2 cores, 3 cores, né? E 3 formas. Deixa eu ver que me perdi. Como é que é? Ele tem espessura. E aqui já são mais baixinhos. Tá? E além da espessura, tem cor. Ok? Tá bom, já entendi. E como é que então você vai usar isso? Então, poderia deixar para os alunos separarem essas peças, né? Classificarem da maneira que eles achassem melhor. Então, uma maneira poderia ser pela cor, como o senhor deixou. A outra maneira poderia ser pela espessura, como a gente já tinha feito. Ou então pela forma. Até o aluno poderia agrupar, no caso, as formas. Triângulo com triângulo, quadrado com quadrado. Losango com losango. Nos vídeos anteriores, nós abordamos o processo de correspondência e de comparação. Hoje, como você viu, abordamos classificação. Espero que você tenha percebido a importância que esse processo mental tem. Ele estará sempre te acompanhando o resto da sua vida. Inclusive quando você estiver estudando matemática, seja aritmética, geometria, álgebra. E você deve ter percebido também que a classificação é um processo que auxilia muitas pessoas na categorização dos objetos de acordo com as suas propriedades. No próximo vídeo, veremos o processo igualmente importante, que é o de ordenação. Até lá. Vocês. Bem, então aqui classificação é o ato de separar em categorias de acordo com semelhanças ou diferenças. Para tanto, escolhe-se uma qualidade que servirá para estabelecer a classificação. Aqui lembrou um jogo, mas eu não consegui lembrar o nome do jogo que existe, é dado para as crianças, que faz, como esse último exemplo do vídeo, três tipos de classificação para um conjunto de objetos. Eu sempre não conseguia ganhar aquele jogo, muito difícil, porque você teria que ver a partir de a partir do subconjunto de 3 daquele grupo maior, você dizer qual era a classificação que não servia para ali, existia cor, tamanho, forma. Assim que eu puder ter o contato, quer dizer, de novo com o nome do objeto, eu vou perguntar à pessoa que me apresentou o jogo, né, do objeto não do jogo, eu passo para vocês, que é muito interessante. Então, esses processos mentais, eles podem vir através de jogo, e até as empresas de jogos já pensam nisso. Então, prosseguindo, vamos para mais um processo que, na verdade, foi englobado em 2 nos vídeos, que é a sequenciação e seriação, que ele chama de ordenação. Você está na carriola de Arquimedes. Eu sou o professor Sérgio Lorenzato e hoje vamos estudar mais um processo mental. Ele se chama ordenação. Ordenação é um processo mental que nos habilita a dispor um elemento após o outro, segundo algum critério. A ordenação é também conhecida por sequenciação ou por seriação. Vou dar alguns exemplos.
primeiro exemplo de ordenação. Quando os alunos, na escola, do menor ao maior, estão numa fila. Um outro exemplo são os números das casas ou apartamentos num prédio. Os dias da semana, do mês, as idades das pessoas, os gols numa partida de futebol. Os teclados de computadores são todos eles iguais. As teclas estão colocadas numa determinada sequência combinada internacionalmente. O alfabeto talvez seja uma sequência, uma das mais conhecidas por todas as pessoas. A, B, C, D. E por que não o seu nome? O seu nome é composto de letras. Elas estão numa ordem muito bem definida. Depois, com as sílabas, tem os sons pronunciados do seu nome. Eis aí alguns exemplos, então, de ordenação. Será que isso tem a ver alguma coisa com a matemática? Veremos. Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo de atividade de ordenação. Observe esses cartões. Nesse cartão, eu tenho o ninho e um passarinho que acabou de nascer. Nesse outro cartão, eu tenho um ninho e um ovo inteiro. Neste outro, eu tenho o passarinho e a mãe trazendo comida para ele. E nesse último, eu tenho um ovo rachado. A proposta da atividade é de pedir aos alunos para criar uma história de forma a ordenar esses cartões. Por exemplo, provavelmente, ele vai montar uma história em que o primeiro será o ovo inteiro. Em seguida, nós já temos o ovo trincado. Depois, o passarinho acabando de nascer. E por último, a mãe trazendo comida para o filhote. Esse é um exemplo de ordenação. Para realizarmos uma outra atividade de ordenação, podemos utilizar esses cilindros de diferentes tamanhos. A ideia dessa atividade é distribuir canudos aos alunos e pedir para eles ordená-los. Provavelmente, eles vão organizá-los em ordem crescente ou decrescente. Outra forma também poderia ser apoiados em pé. Ou mesmo buscando montar uma figura, mas ordenando, nesse caso, pelo tamanho desses canudos. E o professor Sérgio está aqui e vai trazer agora para a gente um outro material interessante para trabalhar com ordenação. Olá, tudo bem? Olha, eu quero fazer uma observação interessante nesse material que você tem na sua mão. Esse material me parece rico. Além do que você mostrou, ele possibilita, então, que os alunos pensem em duas variáveis, que é tamanho e posição. Esse outro que eu tenho aqui também tem essa qualidade. Um exemplo que aconteceu em sala de aula, que achamos muito interessante, é esse. A criança, diante de 3 elefantinhos, ela os colocou nessa ordem. E a explicação que ela deu foi a seguinte: essa aqui é a mãe, filhotinho pequeno vem sempre atrás da mãe. E o outro maior está junto comendo o que acharam para comer. Uma outra criança deu o seguinte exemplo. Uma outra criança apresentou esses mesmos objetos numa outra posição e justificou. Porque a mãe está na frente e eles dois menores estavam conversando atrás da mãe. O importante não é a ordenação e nem tanto o critério, mas a explicação que a criança dá para poder utilizar os objetos colocados nessa ordem. Você notou um
simples olhar sobre esses 3 objetos, existem 3 diferentes variáveis atuando para que as crianças trabalhem: tamanho, posição e cor. Sobre o processo de coordenação, eles acabam em algumas observações. Por exemplo, antes da escola, fora da escola, os vocábulos que as crianças utilizam, de antes, último, esquerda, alto, já denotam coordenação. Isto é, elas convivem naturalmente com o processo de coordenação. Quando estiverem fazendo as atividades, os materiais, é muito importante, eu relembro isso justamente porque é muito importante que as crianças justifiquem as suas escolhas, isto é, expliquem por que puseram os objetos naquela ordem. A ordem é fundamental para que comecem a entender a contagem. É evidente que podemos ensinar contagem sem trabalhar na coordenação. Mas será que elas vão ter uma aprendizagem significativa ou só vão repetir o que os adultos dizem que é o correto? Um exemplo importante. Todo e qualquer número é exemplo de coordenação. Notem que esses processos que nós estamos aqui estudando, eles são básicos para que a criança entenda contagem, aritmética, matemática. Por isso que muitas vezes são chamados de pré-matemática, ou antes da matemática, como você preferir. Última observação. As atividades de ordenação devem sempre começar com poucos elementos, 2 ou 3 objetos somente, e considerando só uma das variáveis, o tamanho, ou então a cor, ou a forma, a posição. De qualquer maneira, comece por aí e depois vamos acrescentando outras variáveis. Não perca o próximo estudo. Ele será sobre um novo processo, que é o processo de inclusão. Bem, então, sequenciação, como no artigo separou, nós separamos também nos slides. Então, sequenciação é o ato de fazer suceder a cada elemento um outro, sem considerar a ordem entre eles. Portanto, é ordenação sem critério preexistente. Chegada dos alunos à escola, né? Entrada de jogadores de futebol em campo, etc. Já a seriação, ela é o ato de ordenar uma sequência segundo um critério. Então, fila de alunos do mais baixo ao mais alto, lista de chamada de alunos em ordem alfabética, numeração das casas nas ruas, calendário. Então, e aqui ele também fala, né, por exemplo, em matemática, o que seria? Isso tem lá no artigo. Um modo de escrever números, por exemplo, 1, 2, 3 significa uma centena, mais 2 dezenas, mais 3 unidades, e, portanto, é diferente de 3, 2, 1. Bem, prosseguindo. Então, vamos lá para o próximo vídeo, que é o de conservação. Olá, estamos no blog da Carriola do Arquimedes. Eu sou o professor Sérgio Lorenzato. E hoje vamos estudar mais um processo importante para a formação do conceito de número. Você já notou que crianças, quando estão deitadas, se parecem maiores do que quando estão em pé? Então, você sabe que a altura delas, o tamanho delas é o mesmo, mas parecem maiores quando estão deitadas. Isso que nós vamos estudar hoje, que é o processo de conservação. O que vem a ser isso? Conservação é a habilidade de perceber que objetos, figuras ou situações possuem propriedades que não variam. Vamos ver alguns exemplos para ilustrar melhor essa ideia. Um exemplo a respeito desse processo de conservação é o ir e o voltar da escola por um mesmo caminho. Isso significa que a distância percorrida será a mesma. No entanto, frequentemente
se tem a impressão de que um deles é maior que o outro. Um outro exemplo sobre o processo de conservação se refere a dois quadrados iguais, como esses aqui. Quando colocados nesta posição, é mais fácil serem reconhecidos como de mesma superfície, de mesmo tamanho. No entanto, se um deles for mudado de posição, pode parecer maior do que o outro. Agora veremos outros exemplos que serão mostrados pela professora Adriana. Vou apresentar uma atividade de conservação utilizando fichas. Inicialmente, preciso distribuir essas fichas em 2 grupos. O ideal é fazer isso junto com a criança, para ela observar que elas têm a mesma quantidade. Em seguida, eu vou reorganizar essas fileiras de fichas e pedir para que elas comparem novamente, observando essa fileira e essa fileira, se elas têm a mesma quantidade ou se uma tem a mais que a outra. O fato de uma fileira estar com as fichas mais espaçadas que a outra dá a impressão de que uma tem uma quantidade maior que a outra. Quando acontece isso, é porque a criança ainda não tem a conservação de quantidade. Uma outra coisa que podemos fazer é utilizar 6 quadrados de cartolina. Aqui eu tenho quadrados de 2 tamanhos diferentes. A atividade propõe distribuir os quadrados maiores para uma criança, os quadrados menores para uma outra criança, e em seguida perguntar a elas se alguma delas ganhou mais que a outra, ou se elas têm a mesma quantidade. Independente da resposta da criança, é muito importante pedir para que ela justifique sua resposta. Neste caso, pode ocorrer que a criança que ficou com os quadrados maiores acreditar que tem uma quantidade maior que a outra, confundindo o tamanho dos quadrados com a quantidade de quadrados. Nesta atividade, vamos utilizar 2 garrafas contendo a mesma quantidade de líquido. É importante, inicialmente, pedir para as crianças observarem a quantidade de líquido das 2 garrafas, que é a mesma. Em seguida, despejar o líquido em um outro recipiente e fazer a pergunta novamente. Nesse recipiente, eu tenho a mesma quantidade de líquido que eles? Ou algum deles tem mais? Vamos agora observar alguns itens importantes com relação ao processo mental de conservação. Perceber a conservação de propriedades de um objeto ou de um conjunto, isto é, perceber que algumas propriedades não variam, é necessário para a aprendizagem da contagem, que deve vir logo, da medição e do próprio conceito de número. Outra observação importante é que, se a criança ainda não consegue perceber a conservação de propriedades, então significa que ela ainda não está em condições de contar ou de medir, embora ela possa apresentar resultados corretos, segundo a expectativa dos adultos, mas provavelmente sem a devida compreensão do significado deles. Vamos agora fazer alguns lembretes muito importantes sobre o que nós estudamos até hoje. Até hoje nós vimos 6 processos mentais básicos. Eles se chamam correspondência, comparação, classificação, ordenação, inclusão e conservação. Esses 6 processos serão muito úteis, eles são simplesmente necessários, básicos, para que a criança possa aprender contagem, e possa aprender matemática, de modo geral. E não é só para a escola, é para o resto da vida dele. Qualquer que seja a profissão, a idade em que ela tiver. Para todas as idades, portanto. São processos, por isso mesmo, chamados de básicos. No entanto, durante
desenvolvimento mental das crianças, esses processos não aparecem de maneira ordenada, nem completa e nem são estanques. Eles se integram, se interseccionam, se entremeiam e aparecem aos poucos, em partes que vão se compondo, como tudo acontece na aprendizagem. Eles são processos e não são produtos. Nós precisamos lembrar sempre disso. Sejamos educadores, professores, pais, etc. As crianças merecem essa nossa compreensão. E por isso mesmo, precisamos propor muitas e diferentes atividades para as crianças dentro da sala de aula. E muitas delas podem ter idades parecidas, mas terem comportamentos diferentes, porque passaram por experiências diferentes. Por isso não devem ser alijadas do processo de experimentação para poder adquirir toda a compreensão necessária. Na verdade, é fácil reconhecer que poderíamos ensinar as crianças a escreverem e falarem sobre números, como fizeram conosco quando nós fomos crianças. Na verdade, bastaria repetir nomes e símbolos. Mas não é esse o objetivo que nós temos. Queremos ensinar todos os nossos alunos com significado. Portanto, espero que você que tem nos assistido tenha percebido a elevada importância que esses processos todos e esses exemplos, essas atividades que nós oferecemos aqui, têm para tanto a pré-escola quanto ao primeiro ano do ensino fundamental. Eu não sei se vocês notaram, devem ter notado que esse é o último vídeo, é porque eu inverti, a inclusão deveria ter sido dada antes, tá? Então, vamos, voltando aqui para conservação, é o ato de perceber que a quantidade não depende da arrumação, da forma ou da posição. Essa figura aqui eu tirei de um artigo de engenharia civil, em que ele analisa essas tipologias de prédio, tá? Desde que com o mesmo volume, né? Então, ele já finaliza todos os vídeos, mas a gente ainda vai ver mais um, porque eu troquei a ordem sem querer, tá? Então, ainda tem ainda o inclusão, que seria o penúltimo vídeo dele, que eu coloquei como último. Estamos no blog Na Carviola de Arquimedes. Eu sou o professor Sérgio Lorenzato e hoje falaremos sobre mais um processo mental importante para que as crianças aprendam matemática. Se chama inclusão. A inclusão é um processo mental que nos habilita a perceber que um conjunto pode estar contido em outro conjunto. Vamos ver alguns exemplos. Como primeiro exemplo, podemos citar laranjas e bananas. São frutas. Veja, o conjunto das laranjas e o conjunto das bananas fazem parte de um outro conjunto, que é o conjunto das frutas. Outro exemplo, o Brasil faz parte da América do Sul. Mais um, números pares e ímpares são números inteiros. Veja como que números inteiros abrangem os outros dois primeiros conjuntos, pares e ímpares. Mais um, o número 3 inclui o 2, e o 2 inclui o 1. O 1 está contido no 2, e o 2 está contido no 3. Para completar 6 anos de idade, foi preciso fazer 5. E para fazer 5, só ter feito 4. E assim por diante. A inclusão nos traz a ideia de uma coisa caber dentro de outra. Observe que esse cabe dentro desse, esse dentro desse e esse dentro desse. Isso é inclusão.
Se usarmos fichas coloridas, as fichas amarelas fazem parte das fichas coloridas. Aqui temos um conjunto de esferas, um conjunto de cilindros e um conjunto de cores. Eles fazem parte do conjunto de sólidos geométricos. Vamos agora fazer algumas observações a respeito desse processo que estamos estudando, de inclusão. Você já deve ter percebido, por todos os exemplos que aqui demos hoje, que para a inclusão ser feita é necessário, é preciso saber diferenciar as coisas que são maiores das coisas que são menores. Porque se não for assim, como que vai se fazer a abrangência das maiores sobre as menores? E para que isto seja feito, é preciso utilizar o processo de comparação e de ordenação que nós já estudamos em dias anteriores. O processo de inclusão é fundamental para a construção da contagem, que é outro processo, e principalmente para a construção do conceito de número. Antigamente não. Antigamente se ensinava somente os símbolos e os nomes. E aí estava ensinado já o conceito de número. Mas com que significado? Bom, no entanto, a inclusão merece ainda um registro importante. Ela não é fácil de ser percebida, nem por crianças e nem por adultos. Exemplo, crianças têm dúvida quando perguntamos a elas: existem mais mulheres ou mães? Muitas respondem que são as mães. Por outro lado, adultos também cometem um engano quando não reconhecem que todo quadrado é também um retângulo. Como não? Se todo quadrado tem todas as propriedades do retângulo, então ele é retângulo. Até a próxima. Bem, então, aqui a definição, que eu acho que dá para entender, a gente vê que tem dificuldade, e aí a gente encontra lá nosso aluno de cálculo com dificuldade, né, na inclusão, que a gente trabalha muito conjunto quando estuda funções, né? Então, inclusão é o ato de fazer abranger um conjunto por outro, ou seja, considerar que um conjunto de coisas distintas pode ter uma qualidade que as inclua num conjunto maior. Bem, então agora voltamos, né, novamente à questão do conceito de número. Então, aqui ele lembra, voltando ao artigo dele também, do professor Sérgio Lorenzato, que os números estão no dia a dia da nossa vida, né? Para as crianças, é claro. E com isso, ele diz o seguinte, que a relação, bem, sobre a relação entre os processos mentais e o desenvolvimento do senso numérico. A formação do conceito de número como relação de equivalência entre dois conjuntos é um processo longo, que se utiliza de várias ideias, entre elas as de correspondência, cardinalidade, comparação, ordenação, inclusão, contagem, conservação de quantidade. Ou seja, para aprender o conceito de número, né, não é simplesmente, como ele disse, antigamente, isso vem, por exemplo, no meu caso, né, da época que ele estudou também, o professor Lorenzato, a gente aprendia a forma de escrever, a quantidade, né, e o nome, 1, 2, né, a forma de escrever e o símbolo numeral. Então, e o conceito, e a compreensão do conceito. Então, ele diz que para o senso numérico, a gente já pode aproveitar a percepção de quantidade que as crianças têm, por exemplo, muitas fitas, poucas fitas, né? E também a questão do controle de quantidade sem o uso de números, como aquela historinha do pastor, ele fala isso no artigo dele, o pastor calculava as ovelhinhas através do número de pedras, né? No número não, por uma correspondência 1 a 1 entre as ovelhinhas e as pedras. Daí vem o nome cálculo para a nossa disciplina. E aí, bem, como é que ele sugere que vai conseguir fazer esse desenvolvimento do senso numérico? Utilizar a natural percepção da quantidade, que é aquele quantidade maior, quantidade menor, ensinar o controle de quantidades sem contar,
explorar a sequenciação de quantidades de seus respectivos nomes no plano oral, 1, 2, etc., e depois na forma escrita, que são os numerais, quer dizer, seria a representação das quantidades. E aí, ele ainda confirma o quê? Que você vai saber, por exemplo, se a criança ela conseguiu compreender o conceito de número, se ela puder ver perceber que o número não é uma propriedade que está nos objetos. Então, por exemplo, olhando para esses garotinhos e para esses gatos, eles têm a mesma quantidade, né? Então, o número não é uma cor, não é um brilho, não é aspereza, ela não é a propriedade do objeto. Então, é uma relação abstrata de equivalência que existe entre coleções de objetos. Portanto, na verdade, o número só existe na mente de quem o constrói. E aí vem aquela professora, se eu não me engano é a Adriana, né? Ela já faz exemplo do que falha na aprendizagem. Isso aqui é a contribuição da professora Maria de Fátima para a nossa aula. Por exemplo, quando a criança tem falha no conceito de ordenação, a criança conta mais de uma vez o mesmo elemento. Nesse caso, houve uma falha na habilidade de estabelecer uma ordem dos elementos a serem contados. Por exemplo, na figura, 6 bolas, mas a criança poderia contar 8, né? Por contar 2 bolas a mais de uma vez. Então, essa sequência aqui, que aponta, ele vem... Desculpa. Então, ela veria o quê? Ela veria essa primeira bola mais à esquerda, 2, 3, 4, 5, volta de novo para a segunda. É possível que uma criança com 5 ou 6 anos saiba contar, ainda que ela não domine o conceito de número. Então, ela vai fazer a contagem dela, ela gravou a ordem, né? O nome dos números. Ele pode também ter uma falha na inclusão hierárquica, por exemplo. Pede-se a criança, por exemplo, 5 biscoitos, a criança efetua a contagem e entrega apenas o 5º biscoito contado. Então, há uma falha na inclusão hierárquica. Os 4 primeiros elementos contados não foram incluídos na contagem. Um outro caso de falha seria na conservação de quantidade. A professora dispõe 5 fichas. Esse aqui foi o exemplo daquela professora, né? Assistente do professor Lorenzato. Então, se você colocar uma configuração diferente daquele mesmo número de fichas, a criança pode dizer que tem mais fichas, né, do que teria. No caso aqui não é bem o mesmo exemplo, né? Aqui fala a quantidade de fichas, que aqui ele considera pela cor. Se eu não me engano, lá eram as mesmas cores, ora era o tamanho. E aí a gente vem às atividades. Eu estou com um tempo restrito para as atividades, mas eu vou pelo menos começar, para não cansar vocês, e vou deixar, porque todas as atividades estão explicadas aqui, né, nos slides. Então, a gente propõe uma sequência de atividades como sugestão para facilitar a aquisição do conceito de número, e mediante a conceituação e atividades nas quais a criança, de forma lúdica, se fixa nas propriedades mais importantes. Então, lembrem dos processos mentais, tá? E as relações entre elas, visando a exploração do conhecimento lógico-matemático. É fundamental que as atividades propostas às crianças respeitem a sua realidade, e o lúdico é sempre mais um instrumento. Então, as atividades sugeridas, né? Tem como objetivo conduzir a criança a associar quantidades à ideia de número, interagir com os colegas, vivenciar jogos e materiais manipulativos, desenvolvimento da aprendizagem brincando, desenvolver imaginação e raciocínio, e também numa forma descontraída de aprendizagem. E é importante o professor, nesse momento, né, para dirigir todo esse processo. Então, você pode empregar atividades de correspondência, atividades de comparação entre crianças, né? Quando as crianças estiverem seguras nas comparações entre quantidades, pode-se introduzir o registro escrito dessas quantidades, que será feito por meio dos numerais. Então, o símbolo numeral é a representação da ideia que é o número. Isso aí já na história do número, a professora Valéria Gonçalves já tinha falado na aula passada, né? Então, atividade de classificação, separação por categoria de acordo com semelhanças, atividade de sequenciação, e já foram várias sugeridas
nos vídeos do professor Lorenzato, atividade de seriação, atividade de inclusão. Se encontra muito na internet, mas eu acredito que com materiais manipulativos fica melhor para a criança, né? Na internet a gente vê muito para imprimir, atividade de conservação e quantificação. Aqui tem um exemplo interessante que a professora Maria de Fátima usou no trabalho dela, identificar o número de habitantes de sua casa e dos amiguinhos usando material simples, caixa de fósforo, grãozinhos de feijão. Para cada caixinha ficaria a quantidade de pessoas. Então, ele associaria, ele faria uma relação 1 a 1, o grãozinho com a pessoa, porque ele lembra a mãe Maria, o pai José, o irmão Pedro, né? E aí ele vai lembrando, ele não vai associar pelo número, ele vai associar pela identificação, que nada mais é do que o conceito de número, né? Da quantidade de número. Então, também, aqui tem outras atividades, outros materiais que você pode usar. Também você pode usar jogo de dominó, né? A questão dos números. Tem na parte final dessa aula, eu vou trazer as atividades da professora Barrios, logo adiante aqui. Tá? Isso foi um trabalho de 2018, uma feira de matemática, em que a professora e suas 3 alunas de pedagogia, para vocês verem que existe uma preocupação na pedagogia. Ela desenvolveu com essas alunas, né, deve ter sido um trabalho, não me lembro agora se de iniciação científica ou se de simplesmente um trabalho dentro da disciplina, a construção, o que ficou sendo apresentado nessa 7ª semana de matemática, educação matemática, a construção dos processos mentais básicos para o conhecimento da matemática através dos jogos. Então, tem muitos jogos que elas criaram, e o artigo que vou deixar para vocês, né, a gente vai deixar para vocês na plataforma, o resumo do artigo. O propósito desse trabalho é apresentar jogos confeccionados pelas alunas do curso de Pedagogia, na disciplina de Linguagens Infantis e Conceitos Matemáticos. Eu já tinha lido e tinha esquecido, desculpe. Então, era uma atividade, né, dentro da disciplina, considerando que o jogo favorece o desenvolvimento de estruturas cognitivas das crianças e contribui para a aquisição dos processos mentais, a saber, esses processos mentais que mais adiante vão auxiliar no entendimento da matemática. Foi isso tudo que nós vimos, né, até agora. Então, o que ela usou como material? A proposta é fundamentada no estudo de Piaget, Vygotsky e Lorenzato, considerando a construção do conhecimento por parte das alunas através do desenvolvimento de jogos voltados para a educação infantil. Engraçado que eles dizem, né? Elas dizem, melhor dizendo, que é para a educação infantil, mas existem alguns jogos um pouquinho mais complicados, que eu achei bem. Então, elas dizem, vou só apresentar alguns, que o nosso tempo está acabando, eu pensei que fosse mais simples, né, porque os vídeos eram muito curtos. Encontre os botões da camiseta do papai. Então, o objetivo é desenvolver coordenação motora, fina, concentração, estimular e desenvolver a leitura e escrita dos números, por isso que a faixa etária de 2 a 5 anos eu achei assim meia, né, um pouquinho difícil, mas desenvolver os processos mentais. Quais são? De coordenação, classificação, correspondência, comparação, sequenciação, pareamento. Pareamento, acho que o que ela quer dizer, aquela relação 1 a 1, né? Seria a correspondência, seriação, conservação e inclusão. Bem, então o que ela usou? Um jogador vai fazer essa atividade, né? Um cada um, né? Não é um jogo duplo, nem trilha. Tampas de garrafa PET, EVA de diversas cores. O aluno deverá preencher o espaço dos botões da camiseta do papai, não deixando nenhum espaço vazio. Então, interessante, né? É um jogo relativamente simples. Eu não sei se a questão, se já é para desde a criancinha com 2 anos, né, 3, já se identifique com a forma de escrever, né, com os numerais. Mas vem um segundo, eu vou dar só 2, que o tempo realmente esgotou. Batalha dos pontos. Construir conhecimento físico e lógico-matemático. Desenvolver que processos mentais. Vocês estão vendo que esses processos mentais,
Elas criaram atividades para conseguir que a criança não simplesmente uma atividade para aquele processo mental, mas uma atividade que englobasse vários, né? Então, o ideal seria começar de forma mais simples, como o professor Lorenzato falou, e depois dificultar um pouco em cada atividade relacionada a cada processo mental, e depois partir para esses jogos. Então, nesse caso aqui, uma aluna joga o dado, anda a quantidade de casas correspondentes ao número que saiu no dado. Ao chegar à casa com o soldado, deve pegar a quantidade de bolinhas correspondente à quantidade de bolinhas da casa e parear. Ganha o jogo quem chegar primeiro na última casa. Então, isso aqui é o jogo em si. Os dadinhos é todo feito com material. Então, é um jogo é um jogo que cada professor poderá fazer e guardar para outros alunos. Bem, eu acho melhor não adiantar aqui, até porque tem a participação da professora Bárbara, né? Nossa psicopedagoga. Então, eu vou finalizar aqui. Olá? Oi? Oi, estamos te ouvindo. Oi, estamos aqui. Pois é, ainda tem mais jogos que estão lá todos explicados, que eu tirei do artigo da professora Barrios e as suas 3 alunas. Eu gostaria de passar, então, para a Bárbara. Pode ser, Bárbara? Sim. Eu só vou apresentar um link, porque a professora Valéria deixou reservado algumas páginas de jogos. E tem um específico sobre o material dourado. Eu vou compartilhar a tela. Antes disso, eu só quero falar uma coisa. O Marcelo escreveu aqui assim, com relação ao assunto da matemática. Mais disciplinas de matemática no curso de pedagogia. Na verdade, Marcelo, é claro que cada caso é um caso, mas levando em consideração a nossa realidade, o ideal seria eles reavaliarem a forma de ensinar as disciplinas já existentes. Eu acredito que começando a ajustar isso daí já é um caminho, porque não adianta acrescentar outras disciplinas se as que já existem estão sendo aplicadas de uma forma equivocada. Gente, meu pensamento, hein, por favor. Compartilhar a tela, só um minuto. Apareceu para vocês? Apareceu? Agora sim, Bárbara. Tá. Essa página, esse link se chama Material Dourado Virtual. É bem rapidinho, gente. Qual é a proposta? Reclamos em iniciar. Tem aqui, forme um número. Então, aqui tem a informação, 821. Você possui, a cada bloco, placa, barra ou unidade que você coloca no quadrado, eles sinalizam aqui. Então, por exemplo, eu já coloquei 11, mas eles querem 821. Então, conforme eu vou colocando as placas, eles vão me sinalizando à direita do monitor. Cada placa de material dourado que eu coloco, eles vão realizando o cálculo. Eu não sei se está aparecendo corretamente para vocês, porque eu não estou na página principal. Então, nós já temos 811, faltam 10. E aí, aqui em cima, na parte superior à direita, tem várias estrelas. Conforme vocês vão completando esses números, você vai recebendo uma estrela e um sinalizador sonoro, tá? Então, eles vão calculando, aí você precisa retirar. Agora, o próximo valor, 287. Então, se ele já tinha 800, eu preciso retirar a quantidade e deixar a que eles estão solicitando. Então, deixo 200 e acrescento as dezenas.
Vamos às unidades. E sempre um por um. E isso é importante, porque a criança entende a questão da unidade, dezena e centena. Então, a cada formação numérica, eu ganho uma estrelinha e aparecem outros números, tá? Para dar continuidade. Então, aqui tem uma sequência e eles vão modificando de acordo com as finalizações. O bom dessa página é que ela não tem um tempo para realizar essa atividade, né? Então, a criança não tem aquela pressão para realizar a atividade. Eu vou parar o compartilhamento, porque nós já passamos do tempo, e foi só para mostrar. Eu vou deixar o link no chat. Deixa eu voltar. Vocês estão me vendo? Eu vou deixar o link no chat. Tudo bem, gente? Todos me vendo? Sim, Bárbara. Sim, a gente vai deixar nos slides também. Porque o link aparecerá nos slides. Então, tá, eu iria deixar aqui no chat, mas... Pode deixar nos dois lugares, né? E os outros, nós vamos enviando conforme for ocorrendo as aulas para não atropelar, tá? Tem os outros slides. Esse foi só para mostrar para não ficar o acúmulo de atividades ou de material guardado, né? Então, aos pouquinhos, nós vamos liberando para vocês. Essa é a página do material dourado. É bem simples, dá para trabalhar com as crianças do ensino fundamental 1. Eu, particularmente, achei interessante essa proposta. O fato de aparecer ali a informação de quanto a criança está colocando, a criança acaba memorizando o valor que tem, tanto na unidade, quanto na dezena e na centena, tá? Esse foi bem rapidinho, minha participação hoje, rapidinho, para não passar muito do horário. Tudo bem? Último slide, Bárbara. Eu vou colocar agora. Não sei se foi. Vamos lá. Foi. Então, encerramos aqui a aula de hoje. Muito obrigada pela participação de todos. Quer falar alguma coisa, Jeane? Não. Se eles quiserem fazer alguma pergunta, você pode finalizar, Bárbara. Se a Michelle quiser falar alguma coisa, se alguém quiser fazer alguma pergunta, Luciana quiser falar alguma coisa, Maria Verônica. O Tiene Diniz escreveu: estou gostando muito dessa visão da matemática, e a proposta é justamente essa, é desconstruir, né, aquela visão que fazia com que houvesse uma barreira no aprendizado dessa disciplina. E a proposta é justamente essa. E entra a questão que eu comentei com a fala do Marcelo, né? A questão de acrescentar a disciplina. Neste momento, o ideal seria reajustar o que já existe. E aos poucos, né, vai acrescentando. Vocês querem falar mais alguma coisa? Em relação ao que a professora acabou de dizer, quando eu me refiro assim, mais matemática no curso de pedagogia, até o mestre Lorenzato, né, em alguns momentos, ele fala sobre isso, se eu não me engano. Eu incluí ele diversas citações que eu fiz no meu artigo, né, eu cito muita coisa que ele diz, inclusive, a respeito, né? O professor em si, o pedagogo, né, tem que ter uma preocupação maior na disciplina matemática, entendeu? É de fundamental importância nos anos iniciais, que vai depender dos anos iniciais o sucesso lá na frente ou não, né? Entendeu? Então, se não me engano, ele fala muito sobre isso, entendeu? O curso de pedagogia é uma preocupação maior na disciplina matemática também, entendeu?
matemática é difícil, vamos pular essa parte, né? Entendeu? Quando eu me refiro mais de matemática, é nesse sentido, né? Óbvio, já existe lá na grade, e aí fica uma reflexão. Né? Se preocupar um pouco mais. E agora fica... ali são decisivos, né? E agora, pegando o gancho da sua fala, Marcelo, fica uma reflexão. Será que matemática realmente é difícil? Ou a forma de ensinar que faz com que as pessoas tenham esse entendimento? Se torna difícil porque nos anos iniciais, né, não houve aquela preocupação, né, aquela beabá, né, que nem foi citado aí pela outra professora, ela está aprendendo cálculo, né, com dificuldade. Por quê? Não sabe função. Se não sabe função, porque não aprendeu conjunto. E assim, né, um assunto pré-requisito do outro. Não tem jeito. Então, tem que... É por isso a importância, né? É os anos iniciais. O resto você aprende. Pegou o fio da meada. É a base. Por isso a importância da nossa busca, do questionamento, de sempre questionar vocês, se vocês estão entendendo, porque o objetivo é contribuir para que vocês também sejam multiplicadores dessa desconstrução, né? Então, assim... Basta acompanhar o mestre Lorenzato aí, por exemplo, né? Ele é maravilhoso. Vai ficar mais fácil. Maravilhoso. E é importante termos esses referenciais. É importante. Abrir demais o leque, só você meio que se perde, né? Foca, pronto, acabou. Justamente. Só isso, né? Botar cálculo no curso de pedagogia, isso, aumentar a grade, não é nada disso. Sim, é no sentido de aprofundar as suas formas de ensino, né? Observar mais, né? Matemática é difícil, vamos pular isso aqui. Justamente. Tá bom? Obrigada, Marcelo, pela sua participação, viu? Até a próxima. Até a próxima. Firmes? Adriana Coutinho, deixa eu ver. Obrigada. Michele Garcia, muito bom. Irlan. Obrigada, muito boa aula. Que bom que você gostou. Érica Azevedo, amei a aula de hoje. Muito obrigada, muito objetiva e estimulante. Que bom. Tiene Diniz, muito bom, parabéns. Luciana, matemática, aula maravilhosa. Marli, ótima aula. Obrigada. Bom final de semana para todos. Maria Helena, foi muito bom, me traz uma reflexão sobre a minha prática e a forma como foi ensinada. Gostei muito dos exemplos práticos. Que bom, Maria. A proposta é essa. Jeane, agradecer ao mestre Lorenzato a aula de hoje. Marcelo agradecendo, nós que agradecemos. Realmente o mestre Lorenzato é excelente, né? É muito bom quando conseguimos, de alguma forma, despertar esse questionamento em vocês. Maria Helena, até a próxima aula, pessoal. Muito obrigada a todos. Até a próxima aula. Pegamos uma frase de Paulo Freire, né? Quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. E a proposta é essa. Vamos refletir a nossa prática. No final dará tudo certo. Um beijo a todos. Até semana que vem. Ou até daqui a 15 dias, a próxima aula. Tchau, tchau.